Bem, pessoal, o João já colocou para gravar, então eu vou compartilhar a tela com vocês. No final da aula a gente confere a frequência, ok? Ok, professor. Bom, na última aula a gente chegou até essa parte de aplicação da bússola de geólogo. E vimos uma das aplicações, a execução de levantamento plane altimétrico, né? Vimos por aquelas tabelas, aquelas cadernetas, que a gente tem que, durante o levantamento plane altimétrico, obter distâncias inclinadas, que são a distância real, aquela que a gente anda na superfície do terreno, que pode ou não coincidir com a distância horizontal, vai depender se o ângulo que a gente esteja caminhando, se não tiver nem aclive nem declive, se for uma superfície plana, né? Então, vimos aquela aplicação, vocês só vão praticar mais isso plotando, né, esses levantamentos em desenhos, em papel milimetrado, papel de vários formatos, que você dependendo da escala, e realizar perfis, né? Então, nós vimos como é que faz um perfil, que a gente necessita calcular a distância horizontal e as diferenças de cotas. Então, uma das aplicações do uso da bússola seria esse levantamento planimétrico e altimétrico. A planimetria vai nos dar a direção dos caminhamentos, as deflexões. Digamos que nós estejamos em uma BR e vamos nos deslocar à direita da BR em um ramal, uma via secundária que não tem no nosso mapa. E a gente quer plotar esse caminhamento até o local que a gente vai, que é o local que a gente viu pelo mapa geológico, e começa a ocorrer litologias da formação, do complexo, do grupo, as várias categorias, né, estratigráficas que vocês estudaram já das unidades formais, e a gente não tem isso plotado em mapa, então a gente faz esse levantamento e plota esse levantamento em mapa. Falei a vocês que esse levantamento pode ser feito com bússola, com trena ou a passo duplo, né, a gente utiliza a baliza, e faz uma medida horizontal de um ângulo em azimuth, que a bússola a gente trabalha direto em azimuth, se quiser transformar para rumo, a gente transforma para rumo, mas a altimetria é feita com ângulo vertical, que a gente utiliza o clinômetro da bússola, por isso que a bússola de geólogo ela se diferencia das outras bússolas, porque ela não só tira medidas de ângulos horizontais, né, não só nos orienta para onde nós vamos andar, como ela tira as medidas horizontais e de ângulos verticais, que vão corresponder num levantamento a um aclive ou um declive, conforme você esteja subindo ou descendo na topografia. Ok? Temos também essas outras aplicações, interseção de visadas para cálculo de distâncias, cálculo de altura com o uso do clinômetro, determinação de altitude de estruturas geológicas. Isso aqui é uma parte muito importante para quem está fazendo levantamento de campo, levantamento geológico, para a constituição para, digamos, atualizar áreas geologicamente, algumas cartas que já tenham um início, ou em áreas que vai ser mapeado pela primeira vez, você vai precisar estar tirando a altitude das estruturas, porque não é em todo local que nós temos somente rochas sedimentares com camadas horizontais. Nós vamos ter tanto camadas horizontais, camadas inclinadas, corpos intrusivos, derrames vulcânicos, rochas metamórficas, dobradas, que têm estruturas como foliação, né, xistosidade, bandamento. Então, todas essas estruturas devem ser medidas, né? E a última aplicação seria aqui a abertura de picadas, linhas com uma direção pré-definida para fazer uma malha de amostragem ou de sondagem, amostragem essa que pode ser mesmo de rocha ou de solo para geoquímica, tá? Ou uma sondagem já em cima, fazer uma malha de detalhe em cima de um alvo geoquímico para fazer uma sondagem. Bom, então, dando continuidade a essas aplicações,
Vamos ver aqui o método da interseção de visadas para determinar distâncias aproximadas. Você está em algumas situações do campo em que essas distâncias não podem ser medidas a passo duplo, nem a fita métrica. Um exemplo disso, se nós tivéssemos aqui a margem de um rio, né? Digamos que a gente pegou aqui eu tracei duas linhas retas, mas não é tão reto assim, esteja aqui a margem de um rio, né? Ou se eu tivesse aqui deste lado aqui, como se fosse um vale no meio, se eu estivesse andando aqui em uma serra, e entre uma serra e outra, eu tenho um vale aqui. Esse vale eu não posso medir o treino, né, que eu precisasse calcular essa distância. Então, vamos tomar, por exemplo, como se fosse a largura de um rio que eu quero determinar. Então, esse rio tem essa largura aqui, essa dimensão. Eu estou desse lado aqui do rio. Então, eu estou em um ponto que eu quero determinar essa largura, tá? Essa distância. Aí o que eu faço para calcular essa distância? Eu não posso pegar uma fita métrica e sair nadando aqui e levar para o outro lado. Não tem condições. O rio tem uma correnteza, não dá para fazer isso, ele não é raso, a profundidade da lâmina d'água não permite isso. Quando é em algumas drenagens pequenas, nós podemos fazer isso. Quando estiver fazendo um levantamento de sedimento de corrente, de concentração de minerais pesados, a gente pode fazer isso, né? Com drenagens menores. Aí qual é o artifício que a gente pode usar aqui? A gente tendo a bússola e uma fita métrica, a gente estabelece desse lado de uma das margens, a gente estabelece uma linha mais ou menos paralela, né, ao rio, para que façamos um alinhamento aqui. Esse alinhamento vai nos dar uma visada, tá? Em azimute do ponto A para o ponto B. Então, você vai ter um alinhamento que vai ser definido por dois pontos, o ponto do observador e o ponto de observação, que você vai ser um colega seu que vai estar no outro lado, segurando uma baliza. Então, você tira esse azimute, o azimute de A para B. Depois, você se desloca para o ponto B e escolhe um ponto de referência do outro lado da margem. Digamos que aqui, do outro lado da margem, tenha uma pequena... um arbusto, uma árvore que serve como referência, uma coisa que sirva como referência. Lá. Tem uma árvore que se destaca lá. Aí eu pego lá, miro ali na direção do tronco da árvore, faço uma visada entre o ponto A e B. Então, antes de eu sair do A, eu já faço essa visada, do ponto A para o ponto C. Tá? Então, eu vou ter um outro azimute aqui, certo? E depois me desloco para o ponto B. Então, primeiro eu faço uma visada de A para B, eu vou estabelecer essa distância aqui, uma distância que eu possa, dentre essa distância aqui, pegar um ponto de referência do outro lado, que pode estar dentro dessa distância aqui, poderia até estar aqui, ó, deslocado, não tem problema nenhum, eu vou escolher um ponto a qualquer ponto lá do outro lado. Mas eu escolho uma distância que deixa para trabalhar metricamente, porque esse processo vai ser um processo gráfico, tá? Vocês só vão ter uma ideia melhor disso quando a gente fizer essa prática, tá? Normalmente a gente faz essa prática lá no Instituto, seguindo aquela margem do que seria a piscina do Instituto, né? Nunca foi utilizada, né? A gente entra lá e faz na margem da maior distância longitudinal dela e estabelece, a gente já sabe a largura daquela piscina e a gente vai fazer um teste com gráfico, né? Vocês pegando os dados e depois plotando. Então, você tira primeiro essa distância aqui do ponto A para o ponto B, em metros. Então, você tem essa distância aqui, de A para B, porque essa reta você vai plotar no desenho, no seu papel, você vai chegar lá, plota essa reta, né? E ver, mas tem uma ideia logo de como vai ficar esses azimutes para que você possa colocar essa reta numa disposição no papel que vai dar certo você fazer o desenho. Então, eu escolho aqui uma escala e meço a distância. Digamos que aqui eu peguei 200 metros, aí eu pego lá no papel, traço uma reta e meço aqui do ponto A ao ponto B, e essa direção aqui dessa reta vai ser a direção desse azimute. Então, depois eu traço aqui no ponto A, jogo o norte
né? O norte geográfico, digamos que o norte geográfico tivesse aqui em torno de 90 graus, nesse ponto A, então isso aqui seria em torno de, aqui seria o norte geográfico, desculpa, e aqui esse azimuth seria de 90 a Z. Mas o norte poderia estar para cá, cá para baixo, de qualquer forma eu vou jogar o azimuth, aí esse azimuth aqui já estaria no quarto quadrante, ok? Bom, então, no campo, o que eu faço? Estabeleço a distância, meço essa distância, marco o ponto A aqui, do ponto A eu escolho um ponto de referência do outro lado e tiro um azimuth para o ponto C. Vou para o ponto B e tiro o azimuth para o ponto C também. Então, esses alinhamentos que eu estou tomando como base o azimuth, eles vão se interceptar. Então, por isso, esse método chama interseção divisada, né? A interseção divisada, então, se baseia nisso. Agora, como é que eu vou calcular isso graficamente? Quando eu plotar essa reta, eu vou plotar este azimuth aqui de A para C. Então, digamos que o norte magnético estivesse, o norte geográfico estivesse aqui na mesma direção aqui da vertical do papel. Esse meu azimuth estaria no primeiro quadrante. Então, eu tracei o azimuth aqui, traço uma reta, vocês vão traçar isso com o transferidor aqui, marco o centro do transferidor no ponto, coloco o transferidor aqui, escolhe o grau, digamos que se foi 45 graus, aí você traça aqui um pontinho aqui, com esse ponto você pega uma régua, traça uma reta, depois vai medir, aliás, nem precisa medir essa distância, só faz traçar uma reta aqui, traça uma reta. Essa reta aqui você já traçou, aí você vai lá para o ponto B, aí tem o norte aqui, aí você pega o transferidor de novo, mede o azimuth, está no quarto quadrante aqui, aí você marcou um ponto, traça essa reta. Essa reta aqui, ela vai interceptar essa outra reta. Onde essas duas retas se interceptaram, foi o ponto que você fez a visada. Aí o que você faz para determinar a largura agora? Se essa reta aqui que você fez, ela é mais ou menos paralela à margem do rio, e eu estou com uma parte do rio mais ou menos retilínea, então por isso que esse é um método aproximado. Eu vou considerar que esse ponto aqui, eu posso traçar essa linha vermelha aqui para lá como se fosse uma paralela. Então eu quero obter uma perpendicular aqui, ó, que é esse valor aqui, a distância. Tá? Para me obter essa perpendicular, basta eu trazer um esquadro, né? Pegar um esquadro aqui. Ó. Se eu tiver um esquadro aqui, ó, tá? Apoiado numa régua, que está a régua, nessa direção, aí eu movo esse esquadro até eu chegar nesse ponto aqui. Quando eu chegar nesse ponto, eu traço a reta aqui. Quando eu traçar essa reta aqui, eu vou medir, porque isso aqui eu fiz em escala, essa distância aqui eu fiz em escala, então essa outra aqui também vai estar em escala. Tá? Essa outra aqui também vai estar em escala. Eu faço só medir isso aqui na escala que eu estou trabalhando aqui. E transformo em metros. Aí eu vou dar a largura desse rio. Repito, isso é para cálculo de distâncias. Eu posso adaptar para situações que eu necessite fazer no campo. Ok? Então, essa seria a distância que representa a largura. Eu não estou dando valores aqui porque nós não estamos fazendo o processo graficamente. Vocês vão fazer esse processo quando a gente fizer alguma prática. Né? Assim que nós tivermos possibilidade de fazer as práticas, porque aí vocês ainda vão ter que aprender a usar a bússola, e aqui vocês estão vendo todo o assunto teoricamente, mas vocês vão ter que fazer isso na prática. Então, esse valor D aí será a largura. Outra utilização é o uso da bússola para cálculo de altura. Né? Aqui ele está representando nesse gráfico aqui a altura de uma árvore. Mas para a nossa situação, para o nosso caso, nós poderemos utilizar para cálculo de altura de afloramentos. Imaginem vocês, se tivessem um afloramento que fosse um corte de estrada aqui, ó, nesse formato, tá? Aí você está nesse nível aqui topográfico, tá? Você está aqui na estrada, e você quer calcular essa altura aqui. Só que essa altura aqui, não dá para você medir isso com a trena. Então, esse afloramento tem um morro muito alto. Você quer calcular para você
fazer mais ou menos um croquis desse desenho, mais ou menos uma escala esquemática, né? Que esses dados você vai colocando na sua caderneta. Então, você vem para um ponto, a uma certa distância aqui, do afloramento, tá? Como está representado aqui, ó, essa distância aqui, ele pega uma distância do observador para a árvore, o observador vai pegar a bússola aqui em sua mão, tá? Vai usar a bússola aqui, e vai poder fazer uma leitura de ângulo, digamos aqui, seja a altura do observador. O observador está aqui, ele vai fazer um ângulo vertical até aqui. Olha, essa distância que ele fez daqui para cá, ela vai ser paralela da altura dele aqui para cá. Então, na verdade, o que ele vai calcular vai ser só isso aqui, ó, porque vai ser essa parte daqui de cima, porque a diferença, essa outra aqui, ele já tem, que é a altura da vista, a altura divisada do observador, que é medida como? Da superfície, que você está em pé, até a sua altura de visão. Né? Até a sua altura de visão. Se você tiver, por exemplo, 1,70 m, aí você tem aqui uns 6 centímetros, até chegar da superfície da sua cabeça aqui, até o nível de observação da sua vista, desconta 6 centímetros, vai ficar com 1,64 m aqui. Então, você precisa calcular essa distância aqui, tá? Então, no caso de um afloramento, vamos dizer que essa reta que eu fiz aqui seja a altura de um barranco, de um perfil, né? De um corte de estrada. Aí eu vou me posicionar a uma certa distância em metros, tá? Eu já sei a minha altura divisada, digamos que a minha altura divisada seja 1,65 m, tá? Aí, essa distância D aqui vai ser igual a essa distância aqui, ó, da minha altura divisada para esse ponto aqui, da altura do afloramento, lá do paredão, que eu quero saber a altura. Lá na escola, a gente faz esse exercício com a altura da caixa d'água. Né? A gente pega uma distância média e calcula a altura da caixa d'água lá. Mas a gente poderia calcular a altura de um outro prédio dentro da escola, o tanto que a gente tem espaço para fazer isso. Ok? Próximo passo seria eu fazer a visada. Eu vou tirar um ângulo vertical até aqui, o topo do afloramento. Tá? Então, até aqui no topo do afloramento. Então, vocês veem que dá para trabalhar aqui, agora, utilizando o teorema de Pitágoras, porque eu tenho um triângulo retângulo aqui formado com esse desenho aqui, ó. Tá? Então, eu quero obter o H, mas eu não tenho o valor da hipotenusa. O que eu tenho é o cateto adjacente. E o que eu quero é o cateto oposto. Ora, se eu sei que vai relacionar cateto oposto e cateto adjacente, então eu vou sair pelo arco tangente desse ângulo. Né? Então, eu vou querer calcular o H. O H' é a altura do observador. Tá? Então, eu vou sair por essa forma. Tangente de alfa é igual ao H minúsculo sobre D. O D é a distância que vocês mediram aqui com a trena, lá na superfície do terreno. Perfeito? Todo mundo está entendendo? Positivo, professor. Tá. Aí você só faz colocar esses valores aqui na fórmula, pega uma calculadorazinha científica, já falei a vocês que aí a própria calculadora do tablet faz, do celular faz isso, né? Não sei se de todos faz isso, mas desses smartphones, a maioria, né? Você calcula que a tangente do ângulo que vai dar aqui, digamos que deu 45 graus, deu 40 graus, vai dar um valor, multiplica pela distância, você vai obter o valor do H minúsculo, que você vai somar com a H', que é a altura do observador. Vai depender, essa altura vai depender de quem vai ser o observador de vocês. Se for a Noêmia, por exemplo, vai ser a H' da Noêmia, né? Se for o Maico, vai ser a galinha do Maico. Então, cada altura vai ter aqui. Então, vai corresponder. Soma com H
e vai dar a altura total do afloramento. Isso, repito, para casos de afloramentos que são baixos, a gente tem condições de acesso, a gente sobe. Por que a gente quer medir essa distância? Porque pode ser um afloramento de rocha sedimentar e a gente quer fazer um perfil de todas as camadas que estão naquele perfil, né? Fazer uma coluna estratigráfica, tá? E a gente tem que ter as medidas, né? A gente tem a medida total da base até o topo do afloramento e vai colocando os intervalos entre os contatos entre camadas, para a gente fazer uma coluna, um perfilzinho, tá? Se for camadas horizontais, caso sedimentos. Então, é uma coisa fácil, né, gente? Bem, bem simples. A gente sai aqui pelo teorema de Pitágoras, tá? Então, no campo, a gente só vai anotando esses dados. Distância D, altura do observador e o ângulo que você tirou. O ângulo que é um ângulo positivo. Você só tem que reparar se na hora de tirar esse ângulo, você não está tirando o ângulo errado. Se você perceber que o valor da escala sua lá do ângulo ficou para o hemisfério sul, vai estar entre o 0 e o S lá na bússola, está errado, então repete. E aí vocês vão ver também em comparação com outras pessoas que estão fazendo essa mesma medição de ângulo, os colegas das outras equipes, para ver quanto é que está dando aí no teu. O meu está dando 6 graus, o meu deu 5,5, o meu deu 6, o meu deu 5, então está numa faixa. Tá agora, se um der 2, o outro der 10, tem alguém errado aí nessa história, tá? Aí para rever, ok? Porque nem todo mundo vai conseguir segurar a bússola com a mesma precisão, né? E também é com essa distância, se vocês perceberem, se a distância for a mesma para todo mundo, vai variar o ângulo. Por que vai variar o ângulo? Porque vai variar conforme a altura do observador, tá certo? Vai variar esse ângulo. Então, essa seria a terceira aplicação. A primeira foi para o levantamento planialtimétrico, planimetria e altimetria. Segundo, para a interseção de visadas, para me calcular distâncias. Terceiro, seria aqui para o cálculo de alturas. Tá? E uma outra coisa que é muito, muito importante é a utilização da bússola para coleta, medidas de atitude de estruturas planares. O que são estruturas planares, geologicamente? Vamos pensar nas estruturas geológicas que vocês conhecem das rochas. Citem exemplos de estruturas planares. Vocês estão me escutando? Ô, professor, eu estou escutando. Eu tinha caído aqui, a internet tinha caído, eu voltei agora. Mas estou escutando. Exemplos de estruturas planares, alguém pode dizer aí? Vocês estudaram petrografia, estudaram o tipo de rochas. Então, viram no tipo de rocha, desde a geologia da petrografia, que cada tipo de rocha tem suas estruturas. E essas estruturas formam superfícies. Pode ser só linhas ou pode ser superfícies. Então, quando eu digo aqui atitude de estruturas, preciso até corrigir aqui, que ficou atitudes, é atitude, desculpa, tá? Pressa de escrever aí. Atitude de estruturas planares. O que são estruturas planares? São estruturas que formam superfícies planas ou aproximadamente planas, vamos dizer assim. Uma foliação tem uma estrutura planar? Tem, que é uma estrutura penetrativa na rocha, que ela está formando planos. Vamos lembrar lá dos minerais, por exemplo, a clivagem é um plano que secciona toda a massa do mineral, né? Mesma coisa nas rochas, nós temos, por exemplo, uma sequência de rochas sedimentares, camadas em cima de camadas, eu tenho acamamento, então nas juntas de acamamento eu tenho superfícies planas ali que estão separando as camadas. Se eu tiver essas superfícies expostas, eu tenho como medir a atitude. E o que seriam, então, essas atitudes? Seria a posição espacial das camadas. Então, a atitude de uma estrutura geológica planar é definida pela sua posição espacial. Como assim? Eu posso ter planos que estejam, por exemplo, aqui, como a minha mão está aqui, vocês estão vendo, na horizontal. Mas eu posso ter a minha mão nessa posição, olha, vertical. Então, mudou a posição espacial da estrutura. Eu posso ter camadas verticais? Posso, depende da movimentação
da crosta, né, por movimentos tectônicos, basculamentos, forças, que podem deslocar essas rochas, depois delas formadas, tá? Então, por exemplo, eu posso ter estruturas horizontais como camadas de rochas sedimentares. Camadas que têm os seus contatos, formando os planos de acamamento entre uma camada e outra. Então, aqui eu tenho uma camada de rocha carbonática, aqui eu tenho uma camada de rocha detrítica. Dentro da camada de rocha detrítica, eu tenho os planos de estratificação plano paralela, como está mostrando aqui nessa foto, por exemplo. Aqui eu tenho uma estratificação plano paralela, dentro de um pacote sedimentar, onde a estrutura que eu estou vendo aí, que é o acamamento, a estratificação, ele está disposto de que forma no espaço? Plana. Horizontal, né? Ele está disposto horizontalmente. E isso já é um princípio da sequência de deposição das camadas sedimentares, elas se acumulam de forma horizontais, continuamente, né? Tem continuidade e superposição. São os três princípios básicos lá das sequências sedimentares que a gente utiliza na geologia, interpretação de campo. Tá? Eu poderia também ter uma estrutura formada por magma aqui, se alojando aqui na rocha de uma maneira horizontal também. Isso aqui seria um sil, né? De uma forma tabular, um sil de rocha básica, provavelmente aqui o diabásio, ou material um pouco mais fino, tá? Pode ter sido de um basalto. Isso aqui seria um sil, tá? De uma forma tabular, mas está na horizontal, né? Mas percebo que aqui, ao lado desse sil, tem uma outra estrutura aqui, ó, que é uma fratura. Essa fratura é penetrativa, então ela forma também uma superfície planar. Inclusive, aqui, pela interseção dessas duas estruturas, dá até para me dizer quem é o mais antigo, quem é o mais novo, né? O que veio primeiro, a fratura ou o sil? O sil. O sil veio depois, né? Porque ele não está deslocado. Foi a fratura. A fratura foi primeiro. Então, tem a rocha foi fraturada, depois, em uma zona de fraqueza horizontal, esse magma preencheu a rocha. Se tivesse um deslocamento aqui, eu poderia dizer que houve primeiro esse preenchimento, para depois, com a fenda que deslocou, que seria uma falha, aí veio depois. Tá? Então, no caso de estruturas horizontais, eu já tenho a definição da atitude da estrutura. Qual é a atitude da estrutura? Horizontal. Eu não preciso de mais nada para definir. Tá? Mas, repito, eu posso ter camadas de rochas ou foliação, bandamento, que não estejam na horizontal, que estejam inclinados. Então, vamos ver o caso de estruturas inclinadas. Para o caso de estruturas inclinadas, eu vou ter um plano, né, que já não coincide com o plano horizontal. Então, veja esse bloco em um diagrama aqui, aí eu tenho aqui a superfície do plano. Isso aqui pode ser a superfície de um plano de acamamento, pode ser a superfície de uma foliação, de uma xistosidade, pode ser a superfície de um plano de fratura, pode ser a superfície de um plano de falha, que esteja à mostra. Então, se eu tiver acesso a esse plano, eu posso tirar medidas desse plano. E essas medidas nós vamos chamar de coordenadas, tá? Que são coordenadas geológicas para você definir a estrutura. Então, no caso de estruturas horizontais, como é que se define a posição espacial? Só o nome horizontal. No caso de estruturas inclinadas, planos que estão inclinados, eu preciso de coordenadas. Essas coordenadas são compostas pela direção do plano, tá? Pela direção do plano, que aqui vocês estão vendo, né? Nessa figura abaixo, aqui nesse bloco de diagrama abaixo, vocês estão vendo camadas sedimentares aqui que estão inclinadas, né? Foram basculadas, tá? E aqui tem a representação de uma linha aqui que representa a direção da camada. Esse outro alinhamento aqui representa o sentido do mergulho.
E se nós traçarmos aqui um plano horizontal, que ele colocou ali uma linha tracejada, o ângulo aqui na vertical entre o plano, que representa essa linha tracejada, e essa linha no plano, onde tem o ângulo de maior declividade desse plano, vai representar o ângulo de mergulho. Tá? Então, eu tenho que ter 3 dados para, em campo, pegar a atitude desse plano, para que seja representado esse plano graficamente, seja plotado em um mapa ou em um bloco de diagrama, para a gente ver como está o comportamento das estruturas em campo. Eu preciso da direção, eu preciso do ângulo de mergulho e eu preciso do sentido do mergulho. Então, a direção é a orientação da linha que resulta do seu seccionamento por um plano horizontal. Então, se eu pegar um plano de uma estrutura qualquer, quando você imagina uma superfície horizontal cortando esse plano, vai dar uma interseção, que vai gerar uma linha. Então, essa linha que representa a direção do plano, ela é a interseção entre 2 planos, o plano inclinado e o plano horizontal. Só que o plano horizontal, eu vou imaginar aqui no bloco de diagrama, né? Então, imagina aqui, ó. Eu estou imaginando o plano horizontal, mas na prática eu vou fazer esse plano como? Com a bússola. A bússola é que vai me representar o plano horizontal. É ela que vai saber em que posição vai passar essa linha na superfície plana que eu estou medindo a altitude. Vocês estão entendendo? Sim, professor. Estão acompanhando, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma Positivo. superfície plana imaginária, e aqui eu tenho uma superfície real, que é a camada. Isso aqui está aflorando, né? Se está aflorando, eu tenho espaço para mim chegar com a bússola, encostar a bússola nesse plano para poder fazer a medida, tá? Então, aqui está representado a direção. Então, o que vai ser a direção aqui? Vai ser esta linha aqui, ó. Eu passei aqui em vermelho. Quem está representando o plano que vai cortar, o plano horizontal que vai seccionar o plano inclinado, é a bússola. E como é que eu vou saber se a bússola vai estar na horizontal? Ora, eu nivelo a bússola com o nível circular, que chama-se o nível universal. A bússola tem 2 níveis, um nível circular e um outro nível tubular. O tubular é para ângulos verticais, e aqui é para ângulos horizontais. Então, quando eu nivelar a bússola, encostando ela aqui nessa superfície, nivelar, tá? Aí eu vou ter esses movimentos com a bússola. Vocês estão vendo aqui a imagem aqui do meu celular em minhas mãos? Vou fazer um plano aqui, tá? Vou fazer um plano aqui, ó. Então, quais são os movimentos que você vai fazer? Você vai encostar o dorso da bússola e pegar a aresta inferior da bússola e encostar aqui, a aresta inferior do dorso lateral, a parte lateral da bússola, a aresta inferior. Você encosta aqui. Você vai ter esses movimentos aqui, ó. Esses movimentos, fazer isso, ou encostado aqui, fazer isso. Ó. Então, durante a prática, vocês vão ver, vocês vão manusear a bússola. Então, você pega a bússola aqui, tá? E faz isso, ou gira aqui, assim, ó. Porque, às vezes, você pensa que sempre está paralela à superfície, mas pode não estar paralela à superfície. Aqui, nessa representação, está mais ou menos paralela à superfície. Está um desenho bonitinho, mas pode não estar. O plano pode estar inclinado assim, ó. Aí, ele não vai estar paralelo à superfície. Ele não vai estar paralelo à superfície. Então, depende muito da posição do plano, tá? Então, por enquanto, nós estamos definindo. O que é a direção? Então, seria essa linha aqui, que é formada pelo que essa linha? Pela interseção do plano que vai seccionar o plano inclinado. Ok? Todo mundo entendeu o que é a direção do plano? Vai explicar de novo, professor? Se eu não tivesse acesso, se eu não estiver vendo o plano, se eu estiver vendo essas camadas só aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Digamos que eu esteja aqui vendo aqui a superfície aqui em cima, tá? A superfície. E eu estou vendo só que
aqui as linhas das camadas aqui na superfície. Mas eu sei que se eu fizer uma seção aqui, ela está aqui, ó. Ó. As camadas estão assim inclinadas. Então, essa linha aqui, ó, vai representar a linha, que é essa linha aqui, ó, que eu estou pegando aqui. Que é a linha da direção do plano, ok? Esses planos estão inclinados para cá, tem um caimento para cá, perfeito? Então, quem vai dar a determinação dessa linha que eu vou pegar, por isso que a gente trabalha sempre com lapiseira no campo, e nessa superfície da rocha, da superfície plana, eu vou pegar a lapiseira lá, a feita que eu encostei a bússola, consegui nivelar a bússola, encontrei a posição de nivelar a bússola, aí eu passo assim um traço, como se estivesse passando um traço com uma régua. O dorso da bússola vai representar a régua. Aí eu passo, vai ficar uma lista lá, como eu fiz aqui na minha mão, uma lista da direção. Tá? Aí vai ficar um alinhamento aqui, que vai representar. Quando a superfície aqui não é tão regular, bem regular, eu coloco a própria caderneta. Nossas cadernetas, normalmente, elas são com a capa dura, né? Então, às vezes a gente utiliza a caderneta em cima do plano. O plano está aqui, eu boto a caderneta para ficar uma superfície melhor de trabalhar. Aí eu encosto a bússola e vou vendo qual a posição que eu vou conseguir nivelar a bússola. Quando eu conseguir nivelar a bússola, é porque a bússola está na horizontal, então ela está seccionando. Aí eu passo um traço com a lapiseira, que vai ficar um risco nesse plano. Esse risco vai ser essa linha aqui, que representa, novamente, a interseção entre dois planos. Isso é uma coisa lá da geometria. A interseção entre dois planos dá uma reta. Ok? Interseção entre dois planos dá uma reta. Então, quais são esses planos? O plano de inclinação e o plano horizontal, que está sendo representado pelo plano da bússola. Lá na prática vai ser representado pelo plano da bússola. Conseguiram visualizar isso aí? Professor, mas aí no caso que quando for usar aí, que eu usou o exemplo da caderneta, né? Para fazer tipo uma base, um suporte para colocar a bússola. Isso aí não pode acarretar em erro assim de. Sim, mas depende da superfície. Quando eu vejo que quando eu posso utilizar a lapiseira direto na superfície, eu faço direto na superfície. Mas quando não dá para me fazer esse risco com a lapiseira, a não ser que eu pegue uma, digamos que essa superfície seja, digamos, de uma rocha sedimentar, um siltito. Aí eu pegar o canivete, eu posso fazer esse risco com o canivete. Mas se a superfície for favorável, eu posso usar a caderneta, que fica mais fácil para me passar a lapiseira. Ok? Ah, tá. O ideal é não precisar não precisar da caderneta. Agora, o que você, às vezes, precisa é se abaixar, às vezes ficar deitado, porque a posição é ruim, depende da situação do campo, a situação do campo lá. Quando eu pego um plano enorme, assim, é bacana, um plano exposto, um plano de fratura, um plano de falha que está exposto, aí, vocês vão ver isso no campo com a gente, quando vocês estiverem fazendo as práticas, tem algumas rochas lá, alguns afloramentos, que vai ser muito fácil, a gente vai estar até em pé fazendo essa medição, mas tem outros que só tem um pedacinho daquele plano lá, eu tenho que deitar no chão para me encostar, pegar direitinho, então tem que ter umas artimanhazinhas, tá? Primeiro você tem que enxergar espacialmente as estruturas, tá? Aqui está fácil de vocês enxergarem, tá? Pelo desenho, pelo bloco de diagrama, né? Vocês estão vendo aí a camada, né? Esta camada aqui é a mais antiga, essa é a mais recente e essa é a mais nova. Então, essa aqui é a camada superior. Ela representa aqui, ó, essas linhas aqui representam os planos de acamamento, as juntas de acamamento que a gente chama. Por quê? São as separações entre as camadas. Assim, ó, aqui é o topo da camada, aqui é a base. Né? Então, eu tenho o topo aqui, base aqui. Aqui é o topo dessa amarela e aqui é a base dela. Então, entre uma camada e outra, eu tenho uma junta de acamamento. Quando isso se expõe, fica exposto esse plano, aí fica fácil de eu tirar essa atitude. Então, todo mundo entendeu já o que é a direção, né? Nós estamos se reportando aqui a estruturas que estão inclinadas. Vejo que aqui está representado nesse bloco, nesse desenho aqui, duas camadas que estão se interceptando aí, ó. Quando elas são interceptadas pelo plano horizontal, que é um plano imaginário, que secciona elas, dá uma linha.
E essa linha está representando a direção das duas camadas, né? Tanto para A como para B. Vocês estão conseguindo enxergar isso? Positivo, professor. Ele fala aqui, ó, Esse era. a orientação da linha AB, tá? A orientação da linha AB, então vamos pegar aqui nossa canetinha, aqui, ó. Aqui está o ponto A, tá? Aqui o ponto A, e aqui o ponto B. Então, eu tracei aqui uma reta. Essa reta, essa linha, representa a interseção de camada A com o plano horizontal. Mas também, como as duas camadas estão se interceptando aí, a B também tem a mesma direção da A. E aqui ele tem a orientação do norte, ó. Aqui é a orientação do norte geográfico, então essas camadas têm a direção, todas duas têm direção de N90E. Ou, eu poderia dizer só, este-oeste, ou oeste-este, está com as letras também. Ok? Então, lá naquela figura anterior, eu tinha só um plano. Aqui eu tenho dois, mas que está coincidindo, que eles estão se cortando na mesma direção. Todo mundo visualizou isso? Essa direção aqui, N90E? Então vamos em frente. O que é o mergulho? O mergulho é o ângulo de declive máximo de uma estrutura planar, medido a partir da horizontal, em um plano vertical. Só que esse plano vertical também é imaginário, né? Então, ó, o mergulho vai corresponder naquela figura anterior a esse arco aqui, ó, formado por esse plano, que ele não estava antes nessa posição, ele estava na horizontal, ele estava aqui, mas ele foi perturbado, ou seja, essas camadas sofreram perturbação tectônica, foram basculadas, então elas sofreram inclinação, e essa inclinação foi desse ângulo aqui que está marcado aqui de 45 graus, tá? Então, esse seria o ângulo de mergulho, tá? Que ele vai ser sempre, à medida que a gente vai tomar dele, na posição que a gente vai tomar dele, a gente vai procurar tomar uma posição onde ele é perpendicular à direção do plano. A direção do plano está aqui, ó. Agora a gente mostrou a direção do plano, ela vai estar aqui. Então eu vou sempre procurar tirar a medida do ângulo, que vai ser com a bússola também, depois a gente vai mostrar essas posições aqui na bússola, que vai ser perpendicular a essa linha da direção. Então, o sentido do mergulho é para que direção, para que alinhamento, para que direção está indo o caimento do plano. Eu não gosto de usar muito a palavra direção, eu prefiro usar o sentido mesmo. Tem alguns autores que usam a direção do mergulho. Eu não concordo, porque uma direção, ela está para os dois lados. Por exemplo, a Almirante Barroso tem uma direção. Pode ser norte-sul, pode ser leste-oeste, pode ser de 1 grau do primeiro quadrante até 1 grau do terceiro quadrante. Então, uma reta, ela define uma direção. Mas uma reta, ela tem dois sentidos. Concordam comigo? Sim. Então, esse plano aqui só tem, essa camada aqui, ela só tem uma direção. Mas digamos que, em outro ponto de afloramento, se isso aqui foi dobrado, tá? Eu estou com a caneta aqui. Se essas camadas aqui foram dobradas, eu não peguei a caneta. Se essas camadas aqui foram dobradas, em outro ponto, ela vai ter outro caimento. Eles vão estar caindo para outro lado. Só que eu não estou pegando nesse afloramento, mas pode ser que em outro afloramento eu pegue essas camadas assim, ó. Tá? Aí eu já vou ver que o caimento está para outro lado. Mas a direção delas é a mesma. Ó, a direção é a mesma. Mudou só o sentido. Ela vai mudar o sentido, porque a direção é essa. Agora, o mergulho é sempre perpendicular à direção. Então, olha, já anotem isso aí.
grave como uma regra. O sentido do mergulho é sempre perpendicular à direção do plano, ou seja, então faz sempre 90 graus com a direção do plano. Por isso, eu tenho que colocar a bússola, quando eu for colocar a bússola para fazer a medição do ângulo vertical, eu tenho que posicioná-la de uma maneira perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus, com aquela direção que eu tracei lá no plano, que eu deixei riscado, porque eu já anotei o azimuth daquela direção, mas eu deixei riscado lá, ou com a faca, ou com grafite, né? Canivete, deu para marcar no próprio plano, ou alguém está segurando a bússola, aí a caderneta, e a gente traçou ali na caderneta, só não pode depois mexer a caderneta, tem que ficar segurando até o cara tirar todas as medidas. Aí nós vamos ver que vai ter uma outra posição que a bússola vai ficar para tirar esse ângulo de mergulho que nós chamamos, tá? Então, olha, nós temos, repetindo, a atitude de uma estrutura, ela é dada pela sua posição espacial. Quando eu tenho camadas horizontais, a palavra horizontal já define a posição espacial dela, correto? Quando eu tiver camadas inclinadas, estruturas planares inclinadas, que pode ser plano de fraturas, plano de falha, planos de acamamento, de estratificação, pode ser foliação, uma foliação metamórfica, tá? Uma xistosidade ou um bandamento, eu tenho, então, que obter 3 dados, que nós chamamos de coordenadas, para essa atitude, que são a direção do plano, o valor do mergulho do plano e para onde o mergulho está indo. Quer dizer, para onde está mergulhando a camada, que eu digo de sentido do mergulho. A Almirante Barroso, eu posso rodar nela de um lado para o outro, eu vou no sentido do entrocamento ou eu venho no sentido de Sobrais. Então, tem um sentido, né? É a mesma coisa aqui. Aí a gente vê que essas camadas podem ter sido dobradas e terem um outro caimento em outra região, em outro afloramento. Como, então, a gente fazia a medida de direção com a bússola? Ela vai ser dada em rumo ou em azimuth. No caso da nossa bússola bruta, a gente já lê direto em azimuth. Então, veja, aqui está uma superfície inclinada. Ó. Uma superfície, um bloco de rocha aqui, um afloramento de rocha, com a superfície inclinada. Aí eu quero tirar a direção, eu vou ter que traçar uma reta bem aqui, ó. Eu trago a bússola, como eu falei a vocês, a gente pega vou usar aqui o mouse, tá? Vocês estão vendo o mouse aqui em minhas mãos? Olha, aqui tem a lateral da bússola, tá? A lateral da bússola, daquela caixa. Vocês vão encostar essa aresta inferior da lateral da bússola. Aí o dispositivo da bússola vai estar para cá. Ou, se você encostou esse lado, o dispositivo da bússola está para cá. Então, vou pegar aqui a forma do mouse, que ele está apontando aí, a parte mais estreita dele, apontando para frente. Então, eu chego aqui, encosto isso aqui no plano. Todos estão vendo aí, ó? Sim. Isso aqui, ó, o dorso da bússola. Aí eu vou fazer esse movimento, assim, ó, girando aqui, e esse para cima e para baixo. Que são os movimentos possíveis que eu posso fazer encostando essa aresta da bússola no plano, para poder nivelar a bolha circular que tem aqui, que é o nível universal, que a gente chama. Aí eu consegui nivelar, significa que, ó, essa reta que vai estar aqui na bússola, ela vai estar paralela a esse dorso dela que está encostado aqui, aquela aresta inferior. Aí eu passo uma reta bem aqui nesse plano. Passo uma reta bem aqui. Então, a reta que eu passar aqui vai representar, então, essa reta aqui vai representar a direção da camada. Aí eu leio o azimuth, aí eu prendo lá a ponta, aquele pino de prender a agulha, está nivelado, quando estiver nivelado eu prendo aquele ponto e leio pela ponta imantada o valor do azimuth. E peço para alguém anotar na caderneta da equipe. Anota aí, direção do plano, tá? Aí ele anotou. Então isso aqui, ó, esse cara aqui já tem uma prática, ele segura só com o dispositivo de visada aí, ó. Tem outros que preferem segurar, eu seguro assim, eu seguro a bússola aqui por baixo, se é que fosse a bússola, eu seguro aqui, tá? E já deixo esse meu dedo aqui numa posição para apertar o pino,
para parar a agulha quando eu estiver com a bússola nivelada. A bússola está nivelada, aí eu aperto aqui e faço a leitura lá no limbo graduado para onde está apontando a agulha, aí eu leio o azimuth, tá? Então, é essa posição. Ó. Tu vê o dorso da bússola aqui, ele vai traçar aqui essa reta. Ó. Aí ele traçou essa reta aí. Se esse plano aqui puder fazer com a lapiseira, tu faz o risco com a lapiseira, ou então com uma faca, portanto que fique marcado, porque depois você vai ter que posicionar a bússola numa outra posição, que não é essa. Para tirar o quê? Para tirar o ângulo vertical e depois para tirar o sentido da bússola, do caimento. O sentido do mergulho. Entenderam essa operação aqui? Como se faz com a bússola? Como vocês vão estar com isso aqui gravado, vocês vão ter essas imagens sempre para recordar. Mas vocês vão ter que treinar isso na prática. E isso é só prática mesmo para aprender. Faz uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes. Lá no Instituto a gente pode fazer com planos de madeira. A gente pode encostar esses planos de madeira com direções diferentes, com ângulos de inclinação diferentes, e vocês vão acostumando. Para quando vocês estiverem numa situação real de campo, vocês já sabem como manusear a bússola para fazer isso, para tirar essas atitudes. Mas por que é importante isso, Fábio? Porque isso é importante para a análise estrutural, o comportamento das estruturas no campo. Aí eu posso ter controles de mineralização que estão relacionados com essas estruturas. Então, isso é importante para a parte de pesquisa mineral, ok? E, normalmente, se vocês estiverem trabalhando com geólogos no campo, em atividades como essa, eles vão mandar vocês tirar essas atitudes para eles, entendeu? Tirar essas medidas, porque, às vezes, você tem que coletar centenas de medidas dessas durante uma atividade de 1 dia, 2 dias de campo, tá? Para ajudar nessa análise estrutural que vai ser feita, que isso é importante para o controle de mineralizações, para outras aplicações, por exemplo, para a construção civil, é importante saber direções de fraturas, sistema de fraturas, para saber resistência das rochas. Então, tem várias aplicações, tá certo? Ok. Então, vamos agora para ver como ele tira o ângulo. Ó, o ângulo vai variar de 0 a 90 graus. Concorda comigo? Porque se eu tiver um plano aqui na vertical e outro aqui, ó, esse plano aqui só pode variar o quê? De 90... Olha, está aqui os 2 planos. Aí um dos planos está variando aqui. Vocês estão vendo que está formando um ângulo aqui entre minhas 2 mãos, até chegar no 90 graus. Ou a camada é horizontal, ou a camada é vertical. Quer dizer, estou falando camada, mas pense numa estrutura planar. A estrutura planar é horizontal, ou a estrutura planar é vertical, ou ela é inclinada. Se ela é inclinada, tem um ângulo horizontal. Tá? Aqui, ó, um ângulo baixo, aí 45 graus, aí 45... Chega um ponto que você chega com ângulos bem altos, próximo de 90 graus, que a gente já diz assim, subvertical a vertical. E quando está em 90 graus, é vertical. Então, veja. Está aqui a camada, né, mergulhando para esse sentido. Olha a posição da bússola agora. Ele vai pegar, ele vai colocar a bússola aqui com a parte lateral toda apoiada nesse plano. Então, agora ele não pegou só a aresta inferior, ele pegou esse dorso aqui, ó, essa lateral da bússola, todinha aqui, a lateral da bússola, e ele vai e encosta aqui no plano, ó, como vocês estão vendo aqui o mouse encostado no plano. E aí, digamos que aqui vocês estejam vendo aqui a parte interna da bússola. Lá atrás, lembra? Lá atrás tem uma chavezinha que a gente mexe lá atrás, para poder nivelar o clinômetro. Agora você vai trabalhar com o clinômetro, que é aquele nível, o clinômetro é todo aquele conjunto do nível tubular e mais aquela escalazinha que vai ter lá um zerinho para marcar numa outra escala de 0 a 90, para saber qual é o valor do ângulo. Tá? Então, qual é a posição que essa bússola tem que ficar? Então, o dorso dela todo tem que encostar no plano, tá? Mas ela tem que ficar em que direção? Como é que eu vou posicionar? Aí tem que lembrar daquele lembrete que tinha ainda agora, que o sentido do mergulho, desculpa, isso mesmo, o sentido do mergulho é sempre o quê? Perpendicular à direção do plano. Então, ó, nesse caso aqui, essa reta que está sendo feita aqui pela bússola,
desculpa aqui o meu desenho, que não está muito reto, essa reta aqui, ela está sendo definida perpendicular a uma direção que está aqui, assim, ó. Então, ela é perpendicular, ela tem que fazer 90 graus aqui, ó. Ela tem que fazer 90 graus aqui. Um ângulo reto. Fazer um ângulo reto aqui. Essa lateral da bússola. Aí, para isso que eu fiz aquela marcação lá no plano. Tá? Ou usando a caderneta em cima do plano. Eu vou, na hora de posicionar a bússola, eu tenho que posicionar ela perpendicular. Aí eu vou ter que ver qual é a posição melhor. Se eu ver desse lado aqui, eu não estou conseguindo nivelar. Então, eu viro a bússola ao outro lado, jogo o dispositivo para cima. Ah, não deu aqui, então eu tenho que ir para o outro lado do plano. Aí eu vou ver qual é a posição melhor que dá para mim tirar esse ângulo vertical. Então, aqui, ó, ele está usando até a bússola, tá? Ele está usando aqui a bússola, e ele coloca a bússola numa posição perpendicular à direção que ele traçou. Tá? E ele vai olhar para cá para dentro. Tem vezes que não dá para me olhar direto por aqui. Eu tenho que olhar pelo espelho da bússola. Aí para isso, o espelho da bússola tem para facilitar. Eu posso movimentar o espelho da bússola e ver pelo espelho da bússola esse clinômetro aqui, ó. Eu vou observar esse clinômetro aqui, ó. Isso aqui tem um nível aqui, onde vai ter geralmente as bússolas, a maioria das bússolas são assim, tem 2 tracinhos. Então ele é nessa forma aqui, ele é cilíndrico, e a bolha vai passar para um lado e para o outro. Aí eu tenho que deixar a bolha aqui dentro desses 2 riscos. Ou tem algumas bússolas que em vez de ter 2 retículos, só tem um retículo. Quando só tiver um retículo, eu tenho que deixar a bolha aqui nessa posição do retículo, partindo ela em 2 partes iguais. Claro que aproximadamente, às vezes eu não consigo isso perfeito, mas dá para. Aí nivelou, tira, aí não bate mais naquele pino, que é esse pino aqui, gente, que está lá atrás da bússola. Ó. Você vai mexer nele aqui, ou para esse lado, ou para esse lado. Você está com a bússola aqui, mas olha, ele está com o dedo lá por trás. Tá? Aquele dedinho assim que já vai lá atrás mexendo no parafusozinho, nessa chavezinha. Tá ok? Todo mundo conseguiu perceber isso? Entendeu? Com isso, ele vai medir numa escala. Ele vai medir numa escala que está abaixo dessa do limbo graduado. Tem uma outra escala aqui que vai de 0 a 90 para um lado, 0 a 90 para o outro. E aqui no clinômetro tem uma escalazinha pequenina, onde tem um 0 no meio. Aí esse 0 do meio é que vai servir como o ponto de marcação para fazer a leitura na outra escala. Esse zerozinho tem uma escala aqui embaixo, representada aqui pelo meu dedo, ó, o movimento que o limbo lá faz isso. Aí então aqui 0 com 0, aí vem para cá, 10 graus, 90, até chegar a 90 graus, aí vem para cá, até chegar a 90 graus. Aí você vai ver qual é o valor do ângulo, tá? Depois nós vamos ver aqui, logo em seguida, as maneiras de fazer esta anotação. E o sentido do mergulho? Como é que ele tira o sentido do mergulho? Ó, aqui ele tem um plano onde ele já traçou uma direção aqui. Ele tem uma direção aqui, tá? Aí ele vai e coloca, neste caso aqui, esse cidadão está usando o espelho baixo aqui, mas se eu não quiser usar o espelho baixo aqui, eu posso levantar todo o espelho, pego o fundo da bússola e encosto aqui, mas ele pegou, já aproveitou o próprio espelho, ó. Essa parte aqui, ela forma uma retazinha, então ele bota paralelo à linha da direção do plano, porque ele sabe que existe a regra que diz que o sentido do mergulho é sempre o quê? O sentido do mergulho é sempre o quê? Perpendicular ao plano. Já falamos 3 vezes, só agora nessa aula. Vamos lá. Sentido do perpendicular à direção do plano. Perpendicular à direção do plano. Memorize isso, grave isso. O sentido do mergulho é sempre perpendicular à direção do plano. Tá ok? Eu, com essa regra na cabeça, eu consigo visualizar. Se alguém me der no campo a direção do sentido do mergulho, eu sei qual é a direção da camada. Se alguém me der a direção da camada, eu já sei qual vai ser a linha
qual vai ser a reta do sentido, a reta do sentido, entendeu? E depois eu vou saber só pelo quadrante, quando eu medir, para saber para que quadrante vai cair, entendeu? É o que ele está fazendo aqui. Então, essa medida aqui, ele não quer fazer leitura direto aqui no limbo graduado. Ele quer saber só o quadrante. Mas depende da anotação que você for fazer. Tá? Como eu vou mostrar para vocês duas anotações, ele percebe qual é o quadrante que está apontando a agulha está apontando, digamos, a ponta da agulha que ele está lendo é essa daqui. Ele vai ver em que quadrante vai ficar. Digamos que nessa situação aqui, se ele está segurando a bússola aqui, provavelmente aqui deve ser o zero, a bússola. Lembra-se que a bússola tem invertido, este-oeste, né? Então, o oeste está para cá. O limbo graduado vai aumentando do zero daqui, ou de um outro valor, porque já está declinado, né? Para cá, para esse lado, vai aumentando até chegar a 90, dá a volta todinha até que chegar em 360. Na bússola é invertido, para a gente poder fazer uma leitura correta e andar para o lugar certo, ter as medidas certas. Eu não tem como eu mostrar isso para vocês, o porquê disso. Só na prática, quando a gente estiver no laboratório, estiver lá no instituto, eu vou mostrar para vocês com a bússola, tá ok? Então, ele mede aqui em azimuth, se ele estiver fazendo um tipo de anotação, se não, ele vê só o quadrante, se ele estiver fazendo outro tipo de anotação. Tá ok? Então tem duas maneiras de anotar isso. Tem maneiras diferentes. Tem uma maneira mais formal, que a gente chama, que é mais técnica, e tem uma maneira mais informal, que talvez seja a maneira mais rápida, entendeu? De você pegar e já definir. Por exemplo, eu posso chegar aqui e encostar só a bússola aqui, rapidamente encostar a bússola aqui com o dorso, com a lateral, traçar essa reta, definir a direção, mas eu não medi o azimuth. Aí eu pego, venho agora, aí eu faço aquele do ângulo, tiro o ângulo e já encosto a bússola desse jeito aqui para tirar o sentido do ângulo. Aí eu vou ter dois valores que eu vou ter um tipo de anotação. Mas a gente vai ver aqui no final os tipos de anotação. Então, veja bem, a leitura é feita obrigatoriamente na parte colorida da agulha magnética, porque a agulha magnética ela tem a parte imantada, né, que vai te dizer para onde está apontando. Aí aqui o que ele quer saber é o quadrante, se é nordeste, segundo quadrante, sudeste, sudoeste, segundo quadrante, sudeste, terceiro, sudoeste, e quarto quadrante, noroeste. Ok? Então, aqui é o sentido do mergulho. Ó, o plano está inclinado para cá. O plano está inclinado. Tá? Quando eu tiver estruturas verticais, ó, se eu tenho estruturas verticais, eu não preciso tirar a direção, preciso. Eu coloquei ali um desenho, esse desenho aqui eu fiz aqui mesmo na marra, né, porque eu não encontrei uma imagem bacana aqui para representar isso. Eu fiz um desenhozinho aqui no papel, tirei a foto e joguei para cá, tá certo? Então, nesse bloco de diagrama, vocês veem que essas retas aqui, digamos, considere que todas aqui são retas, tá, estão paralelas a essa aqui. Então, ele está na vertical, ele está em relação a essa superfície. É um plano vertical, como se fosse um dique, né? Aí, se eu encostar a bússola, se eu tiver acesso ao plano, se eu vou encostar a bússola lá, eu vou ter que ver que a direção vai ser paralela à superfície aqui, porque ele é vertical. Qualquer plano horizontal, que coisa aqui, já vai definir a direção dele. Então, aqui, se eu não tiver acesso ao plano dele, eu vou tirar só uma direção, ó. Só que com a bússola eu vou tirar só a reta, essa linha que ele forma aqui. Tá? Então, eu vou só tirar essa direção. Ó, como a moça está fazendo aqui, ó. Tá? Aqui parece ser uma jovem, né? Oi? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma direção aqui de uma foliação que está na vertical, que é essa daqui, ó. Deixa eu pegar, estou com a caneta aqui, ó. Isso aqui é uma foliação, ó, é uma estruturação de uma rocha metamórfica, onde a foliação está na vertical. Aí, o que ela fez? Ela pegou a própria caderneta que representou como ela está disposta aqui. Então, vê que está na vertical, ela vai aqui, vai tirar só a direção, ela vai encostar aqui a bússola só para tirar a direção. Tá?
Mas se ela quisesse, em vez de fazer isso, ela poderia só chegar aqui em cima, encostar a bússola mesmo, pousar a bússola aqui naquela direção, dá para ela fazer isso também. Então, para estruturas verticais, eu só vou ter direção, eu não vou ter nem ângulo, porque eu já sei qual é o ângulo, eu não preciso tirar o ângulo, é 90 graus. Aí eu vou escrever só a direção e depois escrevo a palavra vertical. Então, essa é a atitude da estrutura. Eu vou tirar a direção e eu usar a palavra vertical. Assim como para as estruturas que estão na horizontais, eu uso só a palavra horizontal. Eu já definia a atitude espacial dela. Então, como a gente pode anotar? Veja, para a anotação mais técnica, ela utiliza esta sequência aqui, para me escrever a direção que vai ser dado em rumo. Então, a direção vai ser em quadrante. Ah, mas eu medi no campo em azimuth. Transforma. Você sabe transformar de rumo para azimuth, de azimuth para rumo. Isso não é mais dificuldade para vocês. O valor do ângulo vai ser um valor numérico, em graus, mais o sentido do mergulho, que você vai estar interessado em ver para que quadrante está mergulhando. Então, por exemplo, vamos ver uma situação de campo em que alguém chegou lá e tirou essa atitude de uma camada de rocha. Direção 80 graus a Z e mergulho de 30 graus para sudeste. Como eu vou fazer essa anotação? Então, eu sugiro que sempre vocês, para sempre gravar isso, façam um processo gráfico para ver onde é que está espacialmente essa estrutura, como é que ela está. Aí eu faço os dois eixos, norte e sul, leste e oeste, tá? E vamos traçar esse azimuth aí. Qual é a linha que está definindo esse azimuth aí de 80 graus? Ele está onde? Que quadrante? Tá no primeiro quadrante. Primeiro quadrante, do quadrante nordeste, né? Então eu traço essa linha. Então ele está aqui. Aí eu considero que isso aqui, esse arco aqui, que representa aqui essa linha amarela, tem o quê? 80 graus. 80 graus. Ora, quanto faltou para 90? Faltou 10. 10 graus. Tem 10 graus. Aí, qual é a regra que eu tenho? Que o mergulho, a direção, ou seja, o sentido do mergulho é sempre Perpendicular ao sentido do a plano. direção do plano. A direção Então, do plano. aí eu vou traçar uma linha perpendicular a essa amarela aqui. Ó, desculpe a precisão, porque eu vou fazendo essas linhas aqui, posicionando, às vezes não fica tão bem posicionado, né? Mas, digamos que está tudo passando aí no centrinho, direitinho, digamos que esse valor realmente é 10, ali é 80, tá? Mas vocês com transferidor, papel e transferidor, vocês conseguem colocar isso direitinho, isso reto. Aí eu venho e traço uma perpendicular. Aí eu já sei para onde está mergulhando, porque ele já falou, ele tirou lá no campo o quadrante, está para sudeste. Então, é este quadrante aqui. Está mergulhando para cá, para sudeste. O que diz a regra lá em cima, para me escrever essa anotação? Eu tenho que escrever a direção do plano em rumo. Mas ele deu a direção em azimuth. Ah, mas está bem fácil esse azimuth para transformar para rumo, né? Que rumo seria esse da direção do plano? Lembre que a primeira coisa que vem é a direção do plano. Em rumo. Como ficaria? Direção em rumo. N80E. N80E. Perfeito. N80E. Aí depois vem o quê? O valor do ângulo. O valor do ângulo está aqui, ó. Ele já pegou lá, ele botou a bússola naquela posição vertical lá, botou, tirou 30 graus.
E o sentido do mergulho, que é o quadrante. Qual é o quadrante? SE. Está para SE. Então, a notação mais formal é essa, em que vem primeiro a direção do plano, dada em rumo. Depois vem o ângulo de mergulho, aí eu boto uma barrazinha aqui e o quadrante para onde está mergulhando. Tá? Essa é a notação técnica. Vocês vão ver mais nos trabalhos. Talvez vocês já até tenham encontrado nos trabalhos que vocês estão lendo aí para a geologia regional. Agora, tem uma maneira mais informal que a gente pode usar de tirar no campo, colocar na caderneta e depois a gente transforma. Essa maneira mais técnica na hora de colocar no relatório. Que é o seguinte, ele usa assim, aqui ele tá mostrando aqui, essa outra anotação aqui, é que eu me baseei por esse rumo aqui, não foi? Norte. Mas eu poderia também usar esse rumo aqui, ó, que vai definir a mesma reta. Concorda comigo? Vai definir a mesma reta. Porque a direção é uma reta. A direção não tem sentido. Assim, em termos de para cair para um lado, não. Ela passa, é uma reta que vai definir uma direção ao longo de uma região. Ela vai se estender do quadrante tal para o quadrante tal. Mas a gente utiliza mais nos mapas voltados para o norte. Fica mais fácil da gente fazer essa visualização. Então, nesse caso aqui, eu uso aqui em relação a esse rumo. Mas não está errado isso aqui. Isso aqui está dando essa mesma direção aqui. Ó. Tá? Está dando essa mesma direção. Ok? Qual é a maneira informal? A maneira informal é essa daqui, ó. Anotação informal. Caramba, mas esses números estão diferentes? Não, tem algo aí que vocês já viram que está igual. Né? O que está igual? Qual é o número que está igual? Que não muda, nem uma nem outra. O que representa esse 30? O que representa esse 30? O mergulho. O ângulo de mergulho. Então, o ângulo de mergulho está aqui. Ó. Nessa anotação, eu coloco primeiro o ângulo de mergulho. Aí depois, lembra que eu falei que aquela segunda maneira dele fazer a leitura, em vez dele encostar a bússola, nivelar, passar o traço e ler o azimuth, ele só fez passar o traço. Aí já encostou logo a bússola para cá para tirar a direção, o sentido do mergulho, só que na hora de tirar o sentido do mergulho, ele, em vez de ver só o quadrante, agora ele fez o contrário. Ele leu o azimuth, 170. Aí vamos ver se está certo isso? É como se eu tivesse começado por aqui. Se eu comecei por aqui, depois quero chegar nessa anotação técnica. Então está aqui o sentido do mergulho. Está para cá. Com esse azimuth aqui. Ó. Qual é o valor desse azimuth aqui? Ó? Pode ler aqui. Aí outra dica para vocês. Viu como fica fácil da gente enxergar ângulos aqui? Porque aqui nós temos aquela história dos ângulos congruentes. Olha, esse ângulo aqui de 10 graus aqui, gente, é igual a esse ângulo aqui, ó. Esse aqui é igual a eles também, ó. E vai ser igual a esse. Ó. Então, eu enxergo logo esses ângulos aqui, em relação a esse sistema ortogonal aqui, dos pontos cardeais, dos eixos. Esse ângulo aqui é igual a esse. Este ângulo aqui é igual a esse, que é igual, todos são iguais a 10 graus. Então, tudo aqui é 10 graus. Se 10 graus aqui, 10 graus aqui também. Até aqui no eixo sul eu não tenho 180, 180 menos 10, 170. Está aqui, ó. Então, se eu quisesse, a partir daqui para chegar aqui, eu teria que traçar uma perpendicular, que é a direção. Traçando a perpendicular, que é a direção, eu ia pegar esse rumo aqui, ó. Este rumo aqui. O ângulo está aqui na frente. Aí eu peguei esse rumo, o ângulo está aqui. Aí eu sei que, porque aí ele já deu, esse azimuth aqui já está definindo qual é o sentido do mergulho. Quando vem dessa maneira, escrevam aí no papel de vocês, isso que está aqui, 30/170.
170. Aí, puxa uma setinha aqui e já coloca aqui. Ângulo de mergulho. Vou botar aqui, ângulo. Ver se eu consigo escrever aqui. Ângulo de mergulho. Tá. Ponto. Ângulo de mergulho. Isso aqui representa o quê, esse número? Ele representa o sentido do mergulho. Sentido do mergulho, que é dado em quê? Em azimuth. Ele leu lá na bússola, na hora que ele posicionou para ver para que sentido estava o caimento. Ok? Estão fazendo essa anotação aí? Para você não esquecer, porque desse outro aqui do formal já está aqui em cima, ó. A fórmula está aqui, ó, já está definido. A anotação técnica é essa daqui. Vem primeiro a direção do plano em rumo. Depois vem o valor em graus. Depois vem o sentido do mergulho, que é em quadrante. Então, está aqui, ó. Isso aqui corresponde a isso. Esse aqui corresponde a esse valor aqui. E esse aqui corresponde a essa direção em rumo. Correto, pessoal? Correto, professor. Então vamos ver se vocês entenderam. Faço esse exemplo aí. Exatamente o que eu fiz agora, acabei de fazer. Ó, essa aí é uma maneira informal. Então o que ele está dizendo? Qual é o ângulo de mergulho? É 40. Para onde está o mergulho? O sentido do mergulho está para 120 graus. 120 está em que quadrante? Já cai, passou de 90, cai no segundo quadrante. Então faço aí aquele sistema ortogonal, os pontos cardeais, e vejo onde é que está passando o sentido do mergulho, depois faz uma perpendicular. Eu quero que você transforme isso aí para notação técnica. Estamos com 17 alunos. João, está presente aí, João? Pode, Mário. Então, nós estamos com a turma inteira, né? São 17 alunos, né? Está faltando alguém? Vê se está faltando alguém. Temos 19, na verdade, não. A gente está com 16 alunos, 16. Mário. Isso. Então, vamos ver quem é que está faltando. O Adonai está presente aí? Adonai. Professor, o Adonai pediu para falar que ele foi no Detran hoje fazer prova, por isso que ele não estava presente na aula. Justamente só ele que não está presente. Ele foi para o Detran fazer prova de legislação, por isso que ele não está presente na aula. Os outros todos estão presentes, menos Juliana, né, que não faz parte mais, que trancou, e a Maria do Carmo. Ok, então está tudo anotado aqui, João. Então está justificada a falta do Adonai. Mas peçam para o Adonai dar uma olhada nisso aí, porque, gente, a gente está fazendo essa disciplina, nessa parte que é puramente prática, né, que era para a gente estar fazendo essas atividades para gerar trabalhinhos, para dar nota para vocês. A gente vai ter que depois questionar vocês em cima de alguma coisa disso nos testes. Talvez o teste já não seja no modo... talvez não dê para colocar lá no sistema, não sei, eu vou conversar com o João depois, se tiver algumas questões dessas aqui, que vocês têm que fazer, desenhos, como é que pode fazer isso. Mas, o importante é que depois vai ter que ter práticas com isso, para vocês aprenderem isso na prática, tá? Tanto fazer a operação, como depois mostrar o resultado da operação. Então, nesse caso aqui,
está dando para vocês entenderem esse exemplo, vocês estão fazendo aí o exemplo agora que é uma transformação de uma anotação em outra. Eu peguei uma anotação informal, que é a maneira mais rápida de eu tirar essas medidas no campo, né? Inclusive com aquela, hein, João, com aquela bússola tipo Claire, né, que chama tipo Claire, aquela bússola mais cara, Claro. Aquela de estrutural. Ela lê mais rápido essa maneira informal, né? Ela te dá mais rápido, né? Porque, na verdade, hoje em dia, a gente, até nos próprios trabalhos mais recentes, né, o pessoal usa mais essa anotação direta, essa que antigamente a gente chamava de informal, né? Justamente porque os programas de análise estrutural, eles acabam aceitando essa medida, né? O mergulho e direção do mergulho. Mas em termos de relatório, ainda te dá a ver muito essa anotação técnica mesmo, a posição e variação de quadrante ali, por isso que eles usam o rumo, né? Mas é bom eles aprenderem as duas, né? É bom que eles estão sabendo as duas. Ok. Então, gente, já conseguiram aí? Nanda, já conseguiu, Nanda? Já fez? Miller? Fred? Esse pessoal todo já foi embora, deixou só aqui, ó. Deixou só a imagem aqui. Onde é que vocês estão? Eu tô aqui, vou tentar fazer. Vai lá. Ei! Vou fazer que nem aquela pergunta assim, tem alguém do Remo aí? Aí depois de uns dias, depois vem aquela pergunta, tem alguém do Paysandu aí? Né, mãe? Tem alguém do Papão aí? Por aqui, meio escondido com o meio da tuna, mas estão por aqui. Coloque a imagem da questão lá, por favor, que eu acho que eu esqueci de anotar o negócio. 40 para 120, bota aí, 40/120, só isso. É fácil, escreva no seu caderno, 40/120. 40/120, quer dizer, 40 graus para 120. Já está dizendo 40 graus de mergulho para onde? Para essa direção aqui, para esse sentido aqui. 120, azimuth. Eu quero que vocês transformem para outra anotação. Você percebe que rapidinho você já tem o valor final da anotação técnica. Vocês só vão definir o valor, a primeira parte da anotação, porque a outra já está escrita também, ele já disse para que sentido é. E aí, alguém? CBA. Alguém fez? Pelo menos um de vocês, me diga aí para me anotar aqui, para depois a gente começar. Eu estou tentando fazer, mas qualquer coisa eu estou no barco, por isso que eu estou demorando. Estou com um pouco de dificuldade. Passa aí no papel, como eu falei para vocês. Plota a reta desse sentido que ele deu, depois bota a outra reta perpendicular e vocês vão chegar lá.
Eliana. Eu acho que tem mais alguém que faltou aqui, João, porque tem duas vezes aqui a Dayana deve estar com dois aparelhos aí, deve estar com o notebook e está aparecendo duas vezes a Dayana. Agora que eu vi mesmo que ela tá dupla também, que nem Então, eu tô com dois aqui, eu tô falando pelo celular, mas eu tô gravando no computador. Pois é, então quem é o outro que faltou? Então deixa eu chamar aqui, vamos se identificar. Eu não tô vendo o Darielson aí. Isso, Ribeirinho. De novo. Essa é a segunda aula que eu dou que o Ribeirinho não assiste. Não sei se ele está assistindo com vocês. Aqui eu já coloquei a falta dele. Vocês não estão fazendo frequência? Tu e o Vanderlei? Vamos sim. Então o Ribeirinho já está levando aqui só das duas aulas que eu dei, já são 6 faltas. Vamos lá, Noêmia. Me diga aí, Noêmia, qual é o valor da anotação? Noêmia. Fernanda não quis falar comigo, eu estou chamando a Fernanda, ela responde, quer dizer nem um oi. Professor, eu não consegui aqui. Não conseguiu, mas primeiro já falou. Fernanda, Oi, professor. e aí? O que foi que deu o resultado do seu aí? Também não tô conseguindo fazer. Dayana. Dayana. Dê um alô aí, Dayana. Você não está presente, está só a imagem. Sim, Dayana, você falou só 2 números. Cadê as letras? Como organizar isso aí? Você está sem microfone? Dayana. Então escreva aí no chat. Escreva a anotação no chat para a gente ver. Você colocou esse N que você colocou aí no 60. Depois de 60 não falta uma letra? Ou é porque você já usou essa própria letra minúscula aqui, não é? Então é N60E, é isso que você quer dizer? Só confirme para mim. N60E? N60E, 30SE? É isso, Dayana? O valor do ângulo é 40 que ele falou, não foi? Então não tem ângulo de 30 aí. O quadrante está certo, né? Para SE. Mas o ângulo está errado. Não tem ângulo de 30 aí. Ele já disse que o ângulo é 40. 40 para 120. Está mergulhando com 40 graus no sentido 120 a Z. Isso é muito importante, gente, para vocês trabalharem no campo, saber trabalhar com bússola, se orientar. Matheus Souza. Tá, então, o Matheus Souza colocou aqui N60E, 40 para SE. Então, vamos analisar lá na... Vamos analisar lá na figura, né? E Mário? Oi? Só rapidinho aqui que o Lucas, né, o mineiro, ele acabou de entrar em contato comigo, como ele tá com dificuldade de internet, ele só vai ter acesso à internet até agora, 5h30, viu? Aí, só para ele avisar que ele vai precisar cair. Mas nós já estamos terminando, tá? Falta só... Pois é, não, só que ele falou que ele vai assistir o resto gravado depois, assim que ele conseguir acesso de novo. Tá. Então, olha lá, gente, vamos ver. O sentido ele está mostrando aqui, que é para
120. Olha, quando vocês traçam essa reta aqui, formando este ângulo aqui, este azimuth que ele deu, foi de 120 graus, ó, tá aqui, 120 graus, esse arco aqui. Então, se passou de 90, ó, 120 menos 90, você tem esse ângulo aqui igual a 30. 30 graus, que é igual a esse, ó, tá? Então, este ângulo congruente é igual a esse. Agora, trace uma perpendicular a essa reta. Traçando uma perpendicular, vai ficar aqui, ó. Tá? Então, ó, aí eu ainda dei um macete lá para vocês, que esses ângulos aqui, opostos aqui, congruentes, vocês são todos iguais, ó. Esse aqui também é igual a 30, é igual a esse, igual a 30. Então, aqui está a direção da camada, gente, a direção do plano. E aqui está o sentido do mergulho do plano. E o mergulho do plano é esse, ó. Então, como é que diz lá aquela medida para a gente escrever? A gente tem que escrever o quê? A direção do plano em rumo. Qual é a direção do plano? Então, em rumo, eu uso o norte ou o sul. Vou tirar o rumo. Eu vou pegar aqui em relação ao norte. Então, vai ficar N, qual é o valor aqui? 30, E. N, 30, E. Aí a outra parte eu já tenho, que é 40, para que quadrante? Para aqui o quadrante. SE. Então tá aí, ó. N, 30, E, 40 para SE. Ok? Alguém acertou? Entenderam? Agora sim. Foi a mesma coisa que a gente fez naquele último anterior de parte. A gente viu lá como é que chegaria nessa anotação. E agora o João está me informando que já se usa muito, que antigamente se chamava de informal, já se usa muito isso em função de programas que tem para aplicar esses dados, para fazer essas análises, essas modelagens. Ok? Então, é uma maneira mais rápida de medir no campo. Mas, se precisar colocar anotação no relatório dessa forma, vocês sabem colocar. Se eu pegasse esse rumo aqui, ó, não ia alterar. Tá? A não ser que seja, por exemplo, se for alguma coisa que represente que tem que ser só para uma direção, tipo assim, uma interseção entre planos formando um eixo de uma dobra que está inclinada. Se esse eixo da dobra está inclinado, então aí já é uma linha. Aí é uma outra situação de estruturas lineares. Aí eu tenho que me referir só a um determinado sentido. Tá? E se essa medida fosse essa daqui, gente, olha, 40 para 300. O que é que mudaria aqui? O que é que mudaria aí, gente? Olha, o ângulo é o mesmo, mas o azimuth é de 300. É o azimuth de 300. É justamente esse aqui, gente, ó. Esse azimuth aqui é de 300 graus. Passou 230 mais 30, ó. Esse ângulo aqui não é igual a esse? É igual. Então, 30 mais 270, 300. Então, ele só diria aqui que o mergulho dos planos, em vez de estar para cá, para sudeste, estaria para qual quadrante? Noroeste. Aí essas medidas aqui vão ficar iguais a... Faltou mudar aqui. Aí sim, aqui ia ser, ó, aqui é NW, tá? Em 60. Eu só fiz colar o gráfico de lá para cá, mas não mudei aqui. Entenderam? Ó,
N, olha aqui como o azimuth aqui é igual a 60, o rumo aqui é igual a 60. 60, 60, W. Aí, repete aqui, 40, que é o valor do ângulo, 40, barra, para onde? Para NW. NW. Ok? Ou eu podia trabalhar com qual outro azimuth, o outro rumo, que seria esse aqui, ó. Ok? Isso aqui, gente, seria a representação das três situações que a gente viu num bloco de diagrama. Camadas horizontais, tá? Camadas horizontais, então vamos basear como se fossem camadas ou estruturas planares horizontais. Aqui eu tenho uma vertical e aqui eu tenho uma inclinada. Como é que isso é plotado em mapas? Pelo menos até um tempo era assim. O seu João pode falar aqui se tiver alguma outra maneira já mais recente, tá? Essa cruzinha aqui representaria que toda essa unidade que está marcada lá no mapa, todas elas são camadas horizontais. Tudo isso aqui está no horizontal. Quando eu tiver essa situação aqui, ó, esse tracinho e o outro cortando ele aqui na perpendicular, está dizendo que ela não tem nenhuma setazinha, não está mergulhando nem para aquele lado, nem para aquele, ele está no meio, ou seja, ele está na vertical. Tá? Essa é a representação no mapa. E aqui, ó, você tem, ó, ele traçou aqui uma direção, e ele pega aqui um tracinho só, e coloca o valor do ângulo. 70 graus, significa que está caindo para cá. Se aqui é o norte do mapa, ele está mergulhando para sul. Está mergulhando 70 graus para sul. Então, isso aqui seria, se a gente fosse fazer o bloco de diagrama, refazer, vocês têm o bloco de diagrama lá em cima, ó, aqui, ele estaria com 70 graus, mergulhando aqui. 70 graus, ele está mergulhando para cá. Ok, gente? Entenderam essa disposição aqui? Aqui está no bloco de diagrama, mostrando que aqui é uma estrutura planar inclinada, uma vertical, e aqui são horizontais. Ei, gente? Dá pelo menos para dizer sim ou não? Certo, entendi. Bom, com isto, João, nós terminamos a aula sobre a parte de bússola, só quando a parte prática. Agora eu passo a palavra para o professor João, ele vai conversar com vocês agora, e o que a gente vê depois sobre a parte de GPS, o PET, como é que ele vai fazer, ok? Então a palavra está com o João agora. Vou terminar a apresentação minha aqui, João, e você comanda aí. Tá. Em relação à parte dos GPS, do PED, né, a gente vai fazer na próxima semana, né, eu vou fazer uma exposição para eles à tarde, né, desses equipamentos, né, falar de mais alguns equipamentos de campo, e a gente vai, como a gente não está com nem previsão ainda de quando a gente vai poder fazer essa atividade, né, prática mesmo, de fato, então eu tenho alguns materiais, alguns vídeos que vão servir para eles terem conhecimento de alguns procedimentos, né? Alguns que a gente até simula no campo, como a coleta de sedimentos, de corrente, concentrado de bateia, né? Então eu tenho já esse material em vídeo já pronto para exibir para eles, né? Mostrar como é que funciona uma campanha de amostragem de fato. Tá? Aí eu não vou iniciar agora, né, porque se a gente for iniciar agora, a gente vai parar no meio e semana que vem a gente vai acabar tendo que repetir tudo de novo. Né? Então eu prefiro que a gente comece tudo de uma vez na próxima semana, na próxima aula deles. Correto. Tá? E em relação ao PED, o GPS vai ficar a mesma coisa, né? Eu vou mostrar aqui na tela para eles, né, como é que a interface do programa, muitas coisas eles já têm conhecimento, porque o programa que a gente usa no PED é o mesmo programa que eles usaram em sensoramento remoto, né, que é do
do conjunto de programas do ArcGIS, né? A gente tem uma versão para PED, né? Então eles vão conhecer um pouquinho dela também, né, durante a próxima aula. Tá, tu vais começar pelo GPS ou primeiro pelo PED? O GPS, primeiro o GPS, que é o mais simples, né? Certo. Tá. Mas os dois já vão ser vistos na próxima aula, porque eu quero acompanhar Sim. a parte do PED. Quero acompanhar a Sim, parte sim, do os PED. dois vão ser vistos na próxima aula. Perfeito. Mas aí se tu quiser entrar só na parte do PED, Mário, aí eu te aviso, aí tu entra na hora que for iniciar a parte do PED. Eu entro na aula inicialmente, aí fico acompanhando. Não, tranquilo, então. Então, gente, beleza aí. Espero que vocês tenham entendido essa unidade aí sobre bússola, né? A gente fez o que a gente pôde fazer aqui de uma maneira remota. O restante todo vai ser de uma maneira prática, onde vocês vão ter que praticar, pegar mesmo a bússola aí. Mas é bom vocês terem essa gravação, né? E assistir novamente essas aulas, esse material. Vou ver se transforma essa apresentação minha em PDF para passar, para plotar lá no Cigar, lá na turma virtual do Cigar. Aí vocês pegam de lá, tá ok, gente? Ok. Tá ok. Tá ok. Tá, então, um bom final de tarde, uma boa noite para todos. Saudações bicolores, azulinas e cruz-maltinas. Para agradar a todos. Boa noite, professor. É só tu